Boa noite, gente. O nosso grupo é composto pela Alessandra, Aparecida, Bárbara, Giovana, Fabiola, Márcia e eu sou Ellen. O nosso tema é transtorno de estresse pós-traumático. E o vídeo que eu e a Bárbara acabamos de representar agora, ele veio mostrar um pouco do que é esse estresse, né, pós-traumático, que a gente tentou representando com uma menina que estava num bar, mexendo no celular, né, no barzinho, esperando a sua amiga, e foi assaltada. Ela ficou muito traumatizada com o assalto à mão armada e, por fim, a gente mostrou a cena novamente no mesmo local, com a amiga dela assustando ela e ela tendo a mesma reação de como de como se ela tivesse sendo assaltada. Agora a gente vai explicar um pouco o que é esse estresse pós-traumático, o que é esse transtorno. O transtorno de estresse pós-traumático, ele também é abreviado por TEPT, que pode ser definido como um transtorno de ansiedade, que é caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e também emocionais. Em todas as ocasiões nas quais o espectro da guerra passa a rondar a humanidade, a síndrome do estresse pós-traumático é trazida para o primeiro plano. Foi assim que aconteceu, por exemplo, na Guerra Civil Americana, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, e também, se a gente for pensar, mais recentemente, nos atentados de 11 de setembro, né, que aconteceu no ano de 2001. Esse quadro de transtorno de estresse pós-traumático, ele ocorre quando a pessoa é vítima ou também uma testemunha, né, de atos extremos de violência ou de situações traumáticas. E geralmente essas situações, elas representam ameaça para a sua vida ou para a vida de terceiros. Nesse quadro, a pessoa, ela se recorda do fato, ela revive o episódio como se estivesse ocorrendo naquele momento novamente. Ela tem aquela mesma sensação de sofrimento, de dor, como se ela estivesse vivendo pela primeira vez. Essa recordação, ela é conhecida como revivência e desencadeia alterações neurofisiológicas e mentais. A gente pesquisou um texto de Ivan Figueira e Mauro Mendolizzi, de 2003, que é um artigo que eles vão falar também sobre esse transtorno, né, de estresse pós-traumático. E eles vão dizer que, apesar dos brasileiros terem uma alta prevalência, né, de exposição de eventos traumáticos, como acidentes e homicídios, há poucos estudos empíricos sobre esse transtorno de estresse pós-traumático em nosso país. Só recentemente, a psiquiatria brasileira começou a reconhecer a importância, né, desse diagnóstico de estresse pós-traumático. Esses dois autores também citam que existem duas características centrais desse transtorno de estresse pós-traumático. A primeira é o evento traumático, que é a exposição a um evento que envolva a ocorrência ou a ameaça consistente de morte ou ferimentos graves para si ou para os outros, que é associada a uma resposta intensa de medo, desamparo ou horror. E a tríade psicopatológica, que em resposta a esse evento traumático, desenvolve-se 3 dimensões de sintomas, que é o reexperimentar do evento traumático, a evitação a ele associado e a presença persistente de sintomas de hiperestimulação autômica. O diagnóstico, né, nós vamos falar um pouco sobre ele. Os sobreviventes dessas experiências traumáticas irá desenvolver uma constelação aguda de sintomas de estresse pós-traumático, que pode ser dividida em 3 grupos. Sintomas que pode ser dividido em 3 grupos. A revivência do trauma, a esquiva e o entorpecimento
emocional e a hiperestimulação autômica. O transtorno de estresse pós-traumático, ele é diagnosticado nesses 3 sintomas se eles persistirem por 4 semanas ou mais, porque tem pacientes que não procuram ajuda antes disso, né? Após o trauma, após 4 semanas, né, e a ocorrência do trauma se redundarem em comprometimento social e ocupacional significativos. A tríade psicopatológica de revivência a gente vai falar um pouco da tríade psicopatológica de revivência do trauma, que também são citados por esses 2 autores. O primeiro grupo do sintoma de transtorno de estresse pós-traumático é relacionado às revivências do trauma. Esses sintomas de reexperimentação do trauma são específicos desse transtorno, né? Porque a gente não vê esse tipo de sintomas em outros transtornos psiquiátricos. As revivências, elas podem ser apresentadas sob diversas formas, como, por exemplo, sonhos, pesadelos, pensamentos ou sentimentos incontroláveis e também feedbacks. O paciente, ele vai se queixar de pensamentos, imagens, sentimentos e comportamentos recorrentes relacionados ao evento traumático, né? Geralmente são esse tipo de coisa que acontece. O segundo sintoma é a esquiva e o entorpecimento emocional, né? Que é onde os pacientes usam uma série de estratégias emocionais, cognitivas e comportamentais para diminuir aquele sofrimento e aquele terror causado por essas revivências traumáticas, né? E pelos sintomas de hiperestimulação autômica a eles associados. O terceiro e último grupo é a hiperestimulação autômica. Esses sintomas são mais facilmente observáveis e incluem a irritabilidade, a insônia, sobressalto excessivo, hipervigilância, e mesmo que o paciente controle os efeitos das revivências por meio de entorpecimento emocional, seu corpo pode hiperreagir, né, frente a esses estímulos externos, como se estivesse permanentemente sendo ameaçado de morte. Essa condição do estresse pós-traumático, ela pode durar meses, anos, com gatilhos, né, que podem voltar para a memória do trauma, acompanhado por intensas reações, além de emocionais, também físicas, né? O tratamento para esse transtorno, ele vai incluir diferentes tipos de psicoterapias e também, bem como também medicamentos para tratar os sintomas, né, desse transtorno. As referências utilizadas foi um artigo da Revista Brasileira de Psiquiatria, que foi desenvolvido esse artigo por Ivan Figueira e Mauro Mendloussi, em 2003. Então é isso, gente. Eu espero ter esclarecido para vocês um pouquinho do que é o estresse, o transtorno de estresse pós-traumático. Beijo!